Meus amigos, meio-dia e 38, 9 anos depois do fato, Gustavo Bittencourt vai ser julgado. Ele é o rapaz que dirigia em alta velocidade e que provocou um grave acidente em 2008 na Avenida Raja Gabalha. Ele dirigia na contramão e bateu de frente com o carro do empresário Fernando Félix Paganelli. O homem de 59 anos morreu no local. Dentro do carro de Gustavo Bittencourt, que na época tinha 23 anos, foi encontrada uma latinha de cerveja amassada. E este é o primeiro caso em Minas Gerais de um júri popular que vai ser conduzido tendo como pano de fundo a embriaguez ao volante. O repórter Lauro Lopes acompanha o julgamento que começou às 8h30 da manhã aqui no Fórum Lafayette da capital dos mineiros. Vamos ver. A viúva do empresário chegou emocionada ao fórum. Acompanhada dos dois filhos, Ana Cristina, que teve um AVC 6 meses após o acidente, pediu justiça. Preso, pagando Bittencourt. Meu pai, ele era o provedor da família. Minha mãe tomava conta da gente, eu tinha 15 anos, meu irmão tinha 13 na época. E com a morte dele, não tinha ninguém para sustentar. Minha mãe teve que, do dia para a noite, se privar do luto para dar pra gente o de comer. Um ato pode sim destruir uma família como destruiu. Foram 9 anos de espera da família, que também continua aguardando a indenização de R$450 mil, estipulada em 2012 pela Justiça. A gente não recebeu nenhum centavo dele até hoje. O julgamento começou no meio da manhã. As 8 testemunhas intimadas pela defesa e acusação foram dispensadas depois de um acordo. O réu Gustavo Henrique Oliveira Bittencourt, hoje com 31 anos, entrou no salão do júri escoltado por policiais. Os advogados dele não quiseram gravar com a imprensa. O administrador de empresas é acusado pelo Ministério Público Estadual por homicídio doloso, quando se assume ou há a intenção de matar. Esta é a primeira vez em Minas que uma pessoa vai a júri popular por embriaguez ao volante. Eu sempre, quando venho ao plenário do júri, após o trâmite todo do processo, eu venho com a expectativa, não da condenação, a expectativa de fazer um trabalho bem feito, de convencer aos jurados que este crime, que será um marco em Belo Horizonte, nós possamos mostrar à sociedade que quem sai dirigindo o veículo com alta velocidade, na contramão de direção, após ingerir bebida alcoólica, ele tem que ser penalizado. O acidente que matou o empresário Fernando Félix Paganelli aconteceu em fevereiro de 2008, na Avenida Raja Gabalha. A vítima seguia para o trabalho quando foi atingida. Segundo a promotoria, o réu dirigia na contramão, acima do limite de velocidade e embriagado. O administrador de empresas fugiu sem prestar socorro. No carro dele, a polícia encontrou uma latinha de cerveja amassada. Segundo a Justiça, o réu já enfrentou outro processo por embriaguez ao volante. Em 2007, Gustavo Bittencourt teria batido o carro que dirigia contra um poste na Rua da Bahia. Na época, o exame de bafômetro, com resultado bem acima do limite permitido, provou que o administrador de empresas havia ingerido bebida alcoólica. Ele, se tivesse sido severamente punido quando desse primeiro acidente, talvez não faria ele o segundo acidente. Minas Gerais, então vamos discutir um pouco sobre isso? Vamos? Vamos conversar sobre isso? Está estabelecido em Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, aos estudantes de direito, aos interessados, sobretudo pela questão de como se desenvolve um tribunal do júri, sem dúvida nenhuma, estava eu vendo as imagens aqui, está estabelecida uma das grandes oportunidades para se ver uma discussão e um tribunal do júri feito por gigantes do direito penal aqui em Minas Gerais. De um lado, o senhor Dr. Francisco Santiago, um dos maiores promotores criminalistas do Brasil, e de outro, ex-presidente da OAB, professor Marcelo Leonardo, Dr. Sérgio Leonardo, hoje atual secretário da OAB, profissionais da maior estirpe da OAB e que vão discutir o quê? Abre tela para mim. Vamos discutir o quê? Vamos discutir uma palavra. Vamos discutir a intensidade de uma palavra, Minas Gerais. Vamos discutir vou falar difícil, mas vou explicar depois. Vamos discutir
a simbologia da palavra culpa. Porque na maldita lei, vou falar desse jeito, na maldita lei que estabelece o homicídio causado por acidente de carro, o maldito que escreveu a maldita palavra culpa não imaginou que em 2000 e alguma coisa, ou a partir de algum tempo, na vida do homem, ele iria utilizar o automóvel como um meio para matar pessoas com tanta destreza e com tanta vontade e com tanto ânimos operandi, com tanta vontade de agir, quanto puxar um gatilho. Quem bebe e dirige embriagado assume o risco. Vocês concordam comigo? Valério Oliveira, Henrique, meu querido, Antônio Eduardo. Quem bebe e dirige assume o risco de produzir um mal, um acidente. Vocês concordam comigo, Minas Gerais? Né? O Henrique está perguntando, ele mata e tem direito ao advogado? Ele mata, tem direito a um advogado e se tiver dinheiro, contrata um dos melhores do Brasil. E aí eu não estou questionando isso, porque se eu também tivesse, eu contrataria. Eu quero o melhor para mim. Agora, a pergunta que faço é a seguinte, rapidamente aqui. A lei precisa ser mudada. E me lembro que fiz uma encomenda a um deputado federal, uma ocasião, na televisão e pedi, deputado, eu queria que o senhor fizesse um compromisso com Minas Gerais inteiro e trouxesse para mim quais são os processos e os projetos que estão em curso na Assembleia, na Câmara Federal, modificando a palavra culpa para dolo, ou seja, culpa para vontade das pessoas que matam estando embriagadas dirigindo. Tiago, qual foi a resposta do deputado para mim, Tiago? Fala para mim. Minas Gerais, nós estamos convivendo com uma sociedade onde dirigir embriagado dá direito a quem está dirigindo, quando tem a cara e o rosto mostrado aqui na tela da Alterosa, a ir na justiça e pedir ainda direito à reparação de dano, porque teve a índole, a moral dele movimentada. E aí o Ministério Público vira e diz que o cara tem razão, que apresentadores como eu não podemos mostrar aqui o rosto de pessoas que foram presas em flagrante, dirigindo embriagadas e que são contumazes, capazes de matar, tirar a vida de pessoas e ainda estão pedindo reparação de 50 mil reais. Aí eu falei, eu pago 50 mil, eu pago 150 mil, eu pago 250 mil, eu pago o que for necessário pagar, mas eu não retiro a frase de que quem dirige embriagado é bandido. Porque se o Código de Trânsito diz que dirigir embriagado é crime, quem pratica crime é criminoso. Julgamento está no intervalo, tá? Então, atenção, estudantes de direito. Corram para o Fórum Lafayette, que está acontecendo... Aí a imagem, enche a tela para mim. Eles são capazes de produzir isso aí. Isso aí. Imagens que matam, imagens que tiram o sorriso das pessoas. Bandidos, canalhas, assassinos que matam, que tiram a vida das pessoas, os pais de família, e ainda tem o direito e o poder aquisitivo para poder contratar os melhores advogados do mundo para poder virem defendê-los. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, uma aberração, e o manto que se estabelece sobre isso é, volta para mim, ampla defesa. Ele tem direito a ampla defesa. Vergonha, hein? Vergonha o que está acontecendo aí. E nós vamos noticiar isso aqui, doa quem doer, custe o que custar.